Então vamos lá, continuando aqui, né? Então, essa parte dos sentimentos, vocês vão lá no meu canal do YouTube, vai ter lá um vídeo que fala dos sentimentos primários, secundários, sentimento sistêmico e metassentimento. Vamos ver se eu consigo falar um pouquinho sobre isso ainda hoje, tá? Então, eu quero trazer esse movimento aqui para vocês, né? O movimento que eu fiz da constelação familiar. Aqui, ó, cadê? Aqui, dentro dessas leis do amor, ainda tem uma outra teoria que também tem lá no meu canal do YouTube, Papo Sistêmico, que se chama as três consciências. Consciências, que também é teoria e fundamental para o entendimento da base da constelação familiar. As três consciências, a consciência pessoal, a primeira se chama consciência pessoal, consciência sistêmica familiar e a metaconsciência, ou consciência da totalidade suprema. Então, consciência pessoal, consciência sistêmica familiar e a metaconsciência, ou consciência da totalidade suprema, certo? Pessoal, Consciência sistêmica familiar e a consciência da totalidade suprema. Então aqui também, ó, já tem três braços, né? Da nossa família vem esse entendimento das três consciências, as três leis do amor e os sentimentos, que é fundamental para a gente trabalhar o nosso cérebro, para a gente ter plasticidade, mobilidade nas nossas emoções, certo? Então, quando eu comecei a estudar as constelações, que eu vi tudo isso, eu falei assim, gente, então aqui, né, nessas cenas, como é que essas cenas, eu me perguntei, como é que essas cenas entram para dentro da gente? Como é que eu fico com uma cena dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro? E a partir daqui, com essa gama de experiência que eu tive nas práticas das constelações, atendendo, eu desenvolvi um método que é justamente esse método do qual vocês estão estudando, que se chama baralho sistêmico. Eu dei esse nome, tá? Então aqui, agora a gente vai falar sobre o baralho sistêmico. e como que surgiu, assim, a escolha dessas imagenzinhas que aparecem? Foi uma escolha também pelo Bert Helling? Dessa Esse não. baralho? Não, esse baralho é meu. Foi você que criou? Foi eu que criei. Não, Bert nem conheceu isso. Ele conhece porque no mundo espiritual, mas ele não conheceu. Isso foi eu que criei. Foi, então, de acordo com a teoria de Jung. de Jung, exatamente. Então aqui, né, no método baralho sistêmico, quando as constelações ela iniciou com o quê? Ela iniciou em grupo com pessoas. O Bert descobriu assim as constelações. Ou seja, eu vou fazer uma constelação, a gente chama abrir um campo. Vamos supor que aqui tenha 30 pessoas. Aí eu peço uma pessoa, senta aqui do meu lado e me diga um assunto que você quer constelar. Ela vai dizer, Elisângela, eu não sei andar de bicicleta, isso é o que trava a minha vida. Aí eu então escolho uma pessoa que está aqui para representar você e uma para representar a bicicleta da qual você não sabe andar. Que é o quê? Uma das teorias que o Bert trouxe que se chama psicodrama. Então, quando a pessoa traz, ela vai montar uma cena. Ela vai colocar ela assim, a bicicleta de lado, seja lá como ela quiser. E quem tem que colocar é o paciente, não o terapeuta. Por quê? Porque as cenas estão contidas aonde? No inconsciente do paciente. Então, a cena é dele. Não é sua. Entendeu? A cena é dele. Então, quando o Bert descobriu isso, algumas outras pessoas começaram a fazer com imagens. Ao invés de ter pessoas ao vivo, e alguns pacientes não queriam expor sua questão para o todo. Por exemplo, uma mulher de alta sociedade que veio constelar uma traição e que ela é conhecida. Ela não vai querer expor, né? Aí o que
é que faz? Algumas pessoas começaram a fazer com imagens, com pedras, com âncoras, com um monte de coisa. E aí eu disse, quando eu fiz o meu curso de constelação, a pessoa que eu fiz o curso era de um módulo só com bonecos, era coisa rápida, ela não detalhou. E eu fui e comprei essas cartas, né? E aí hoje não, hoje eu tenho as minhas imagens, mas durante muitos anos eu trabalhei com a carta de outras pessoas, de uma imagem de uma outra pessoa. E aí com essa prática do baralho sistêmico individual, eu peguei essa gama de experiência. E aí as cenas, eu descobri justamente isso que eu vou falar aqui para vocês. Eu falo dentro de uma teoria bem simples para vocês poderem entender, certo? Então, por exemplo, eu comecei a observar que nós temos vários tipos de cenas dentro da gente. E essas cenas se localizam no cérebro humano, certo? Então, a gente vai perceber o mundo desde quando a gente sai do útero da mãe da gente, sabendo que o útero é um mundo à parte, porque aqui você vai ter o que, gente? Vida intrauterina. Uterina, ou seja, os 9 meses que você passa no útero da sua mãe, você guarda muitas cenas também. Através de quê? Das emoções. Então, o que a mãe sente, você sente. Se a mãe chora, você sente. Se a mãe ri, você sente. Se a mãe passou necessidade, você sente. Então, a gente já vem trazendo dentro de uma memória afetiva, desde o período que a gente morou dentro da mãe da gente. Se chama, isso a teoria está aí para vocês estudarem, se chama vida intrauterina. E depois que a gente sai do útero da mãe da gente, a gente vai para onde? Para a vida. Aqui fora, né? Uhum. E aí a gente vai começar a aprender o mundo. A gente é bebezinho e a gente não sabe de nada. A gente não sabe o que é isso aqui, ó, uma caneta. A gente não sabe o que é uma mão, uma unha, um anel. A gente não sabe nada, um colar. Com quem a gente aprende tudo isso? Com os pais, né? Com os pais, né? Ou com a pessoa que vai criar a gente. Então eu comecei a observar que além das cenas intrauterinas, nós também temos as cenas da família. Da família da qual a gente nasce. E aí o que a gente se relacionou lá nessa família, a gente vai guardar como experiência de vida. Então, vamos dar um exemplo? Você está lá na sala do jantar, sua mãe fez uma papinha para você comer e você está comendo a papa. E a mãe está aqui, na direção da sua frente e assistindo TV. E aí você, muito empolgada, comendo a sua comidinha, e você vê o pai entrar, o pai que é alcoólatra, vamos dar esse exemplo, e aí você se assusta. Mas aí você não teve coragem de levantar a cabeça, porque você teve que sentimento? Medo. Uhum. E aí o pai entra, você continua comendo, ele senta perto da mãe e começa a bater na mãe. E você escuta a tapa, você escuta ela correndo, ele correndo, e você ficou congelada, que a gente chama de quê? Contração, você contraiu um sentimento. E aí você vê aquilo tudo se movimentando, o pai sai e a mãe fica chorando. Naquele momento você absorveu essa cena sem ver nada com os olhos. Absorveu por onde? Pelos ouvidos. Pelos ouvidos. Ou seja, tudo que nós vivenciamos como aprendizagem do mundo, a gente adquiriu através de quê? Das percepções. Quais são os 5 sentidos que a gente tem? É olfato, audição, Paladar, tato, visão, né? Então, todos os nossos sentidos
é por onde são os canais por onde a gente aprende a vida. Na hora que você escutou a briga da sua mãe e do seu pai, você pegou isso pela cognição, através da percepção do ouvido, o seu coração juntou-se a um sentimento com essa cena e você formou uma ideia. Você construiu uma ideia. E foi pro consciente, né? Depende, pode ter ido para o inconsciente. Fica no inconsciente, fica. Então você construiu uma ideia. Qual foi a ideia? Mulheres são frágeis e homens violentos. E até bebê tem essas percepções? Tem porque as percepções dele estão afloradas. Eles não têm problema, eles não têm, né? Não é o que o adulto tem. Então, o que muita gente ignora. Vamos falar aqui sobre meus amantes. O menino está aqui brincando, eu distraio ele aqui. Muita gente pensa que a criança não é nada, que é um ser que não pensa, que fala as coisas na frente dela. Na frente dela, exatamente. Então, ele não está nem escutando. Ao contrário, todas as percepções da criança estão extremamente aguçadas porque elas estão no período de aprender a vida. Então, e principalmente, né, na psicologia diz isso, até os 7 anos de idade, você constrói teu self, teu eu. Entenderam? Então, as nossas percepções, os nossos 5 sentidos, eles estão prontos para aprender a vida. Junto com o nosso corpo emocional, a gente aprende a vida. Se une e forma as ideias. A ideia de que o papai não é bom, a ideia de que a mamãe não é boa, seja lá o que você experimentou na sua vida. E aí essas cenas todas que você vivenciou na família vai se unir à tua psique e vai ser guardada, dependendo da cena, no inconsciente ou na consciência. Algumas dores, por exemplo, uma criança é abusada aos 4 anos. Ela pega essa dor, ela joga para o inconsciente e na consciência ela fica o quê? Com medo dos homens. Entendeu? E ela vai crescendo, ela não trabalhou esse medo dos homens e ela cresce. Quando ela chega na constelação, ela vem constelar e diz: eu tenho medo dos homens, eu não sei porquê. Por que ela tem medo dos homens? Quando a gente coloca a cena da constelação, porque a cena retira da onde? Direto do inconsciente. Por isso que nas constelações familiares, o terapeuta, ele não está disponível para a fala do paciente. Porque a nossa fala se une com o nosso ego. Então a gente quer aquilo que é melhor para a gente condena. No inconsciente está a nossa verdade. Então, na maioria das vezes, o terapeuta da constelação, se ele segue essa linha mais hegeliana, ele não vai escutar muito. O paciente se chega e diz assim: olha, eu quero falar porque minha mãe me abandonou, meu pai fez isso. Ele não vai pegar isso, ele não pega esse conteúdo psíquico. Ele vai pegar aquilo que a pessoa não está conseguindo falar. Ela mesma não sabe, que é do inconsciente. E tem uma percepção aqui, nós conhecemos 5, né? Mas eu sempre incluo uma sexta percepção, que é o quê? O nosso campo intuitivo. Então, todo mundo tem uma intuição. A intuição é aquilo que você diz assim, você sai de casa e aquela voz diz assim: não vai pela asa norte. Aí você diz: não, mas peraí, mas a asa norte é mais perto. Vai pela asa sul. Não é um conhecimento que você tem, não é algo fruto do teu mental. Você não botou no Waze para o Waze dizer: a asa norte está congestionada. Você não colocou. Foi uma voz que veio, uma sensação. Todos nós temos essa sensação que eu incluo aqui para a formação das cenas, que é o 6º sentido, o nosso bicho, nosso animal dentro da gente. Então essa sensação, ela vai te orientar, é ela que orienta você para a vida inteira. Então essa intuição, ela é muito importante para o terapeuta da constelação familiar, porque quando
você tem uma intuição desenvolvida, você consegue ler, inclusive, a alma da família do teu paciente. É o que Bert Helling fez comigo, voltando àquele que eu estava dizendo que eu fui constelada por ele. Quando eu sentei do lado de Bert, ele tinha uma intuição muito desenvolvida. E quando eu sentei do lado dele, que ele me perguntou qual a sua palavra de vida e eu não soube dizer, ele disse, pois eu vou dizer o que é que tem na sua alma. E eu disse, então diga. E ele disse uma frase exata. Ele falou, você está querendo desistir? E eu chorei compulsivamente naquele momento, porque eu tinha um desejo de morrer pela minha mãe. Eu tinha um desejo muito inconsciente. E o Bert rompeu aquele desejo meu. Quando ele leu a minha alma, né? E aí ele falou assim, é isso? Eu falei, é isso então, realmente. Porque caiu exatamente no que os meus sentimentos queriam, né? E meus sentimentos estavam totalmente emaranhados. E aí ele disse, não, então agora vamos romper com essa dor. E essa dor é fruto do que você olha desde pequenininha para sua mãe ou para o seu pai. E vê eles com dor. Tentando honrar o que, gente? A segunda lei do amor, dar e receber. Então, quando você vê sua mãe triste, aí você diz, não, peraí, isso tudo é muito rápido e inconsciente. Ela me deu a vida, então eu vou fazer o que por ela? Vou fazer, deixa eu ver como é que ela tá. Ah, ela tá querendo morrer? Mãe, se preocupe não, mãe, eu morro no seu lugar. A gente faz isso automaticamente. Porque a gente quer o que dos nossos pais? O melhor para eles, né? A gente quer o melhor. Então, entenderam aqui que as cenas vêm da vida intrauterina, das relações que nós tivemos com a nossa família, e da onde mais? Percepções. Essas percepções de como a gente aprendeu a vida. E qual é o outro campo que vem as cenas? De tudo que o nosso sistema viveu. Isso significa o quê? Tudo que o nosso pai e nossa mãe e as gerações para trás viveram. Ou seja, se aqui é meu pai e aqui é minha mãe, para trás dele aqui tem pai e mãe, e aqui tem pai e mãe, não tem? A mãe e o pai. Aqui, ó, nesse daqui tem o quê? Pai e mãe, não tem? Nesse também, nesse também, nesse também, né? E assim vai abrindo de 2 em 2. Então, tudo o que foi vivido aqui, vivido nas relações, Bert Helling descobriu que fica guardado, armazenado no que ele chama de memória sistêmica familiar. Ou seja, gente, vida intrauterina, vida da família direta, pai, mãe, irmãos, e vida dos ancestrais. Quantas cenas nós temos dentro da gente? Bilhões. Porque se a gente for colocar aqui 7 gerações para trás, tudo que se foi de relações lá atrás está na caixa preta da família. Sabe aquela caixa preta do avião? Se o avião cair, não vai ter a memória do que aconteceu? Assim é com a gente. Se toda a nossa família morrer e só sobreviver você traz na sua genética tudo que foi de relacionamento vivido. Aquilo que ficou em equilíbrio e aquilo que ficou em desequilíbrio nas relações. Fica no consciente? Fica no inconsciente. Exatamente. Ou seja, se o seu bisavô matou uma mulher, ficou guardado na caixinha preta, na memória sistêmica familiar, que uma pessoa foi retirada da vida e esse homem não pagou pela vida dela. Mesmo que eu não saiba. Mesmo que você não saiba, perfeito.
Mas se você é um ser sistêmico, você nasceu de uma família, então tudo que essa família viveu está dentro de você, pulsando nas tuas emoções. E aí o que é mais forte? Tudo o que nessas três aqui, ó, tudo que nesses três campos foi o que ali? Excluído. Se na sua vida intrauterina você tem uma memória de que você não foi benquista, você foi excluída, né? Você não se sentiu o quê? Amada. Então a baixa autoestima, muitas vezes, dentro de um processo de constelação, a gente vê que a pessoa não foi desejada. A mãe engravidou sem querer e a mãe passou os 9 meses. Sei pra que eu tô grávida. Sei pra quê. Entendeu? A gente, tudo que foi excluído na vida intrauterina, e aqui também serve o quê? Pessoas que tiveram gêmeos e o irmão morreu e você sobreviveu. Mas tem um detalhe. Por exemplo, assim, a pessoa, quando ela vai fazer a constelação, por exemplo, assim, ela não tem contato nenhum com família, nem sabe de avô, nem nada. Como é que vai resolver a vida dela se ela não sabe nada sobre o passado dela, ela não o passado sabe da família? Ela não sabe na consciência, mas no inconsciente ela sabe. No inconsciente, Sem ela saber de nada? Sem ela saber de nada, porque no inconsciente contém o quê? A memória sistêmica familiar. E é quase impossível, sabe, de uma pessoa dizer, não sei de nada. Você sabe. A gente escutou falar, a gente não esteve lá na hora que o bisavô matou aquela mulher. Mas a fofoca da família não chega. Então vai chegar alguma informação. Às vezes eu tenho um paciente que ele fala, não sei, Eu nunca tive curiosidade assim para ficar sabendo, enquanto a minha irmã ela é mais curiosa, acho que até pelo fato dela conhecer, né? Sim. Aí ela foi mais a fundo. Mas eu nunca tive essa curiosidade, porque como eu tenho os meus filhos, né? Tinha uma família formada, tenho, então eu tô com foco no presente. E você tá aqui, o passado não me... Você tipo assim, não me interessou muito de eu ver lá, entendeu? Ver essa história. Porque eu tô focada pra frente. Muito bem, você é uma exceção. Isso é muito bom, né? Porque você provavelmente, seu inconsciente, viu muitas dores no passado e disse, opa, eu não vou nem olhar, eu vou pra minha vida. Isso foi bom que você fez, Isso eu achei que precisava saber. Não, precisa não. No passado, registrado, né? Está registrado. Se você não sente a necessidade de ir lá atrás saber o que é que aconteceu, siga a sua vida. Honre, né? E diga para todos, olha, eu sinto muito, seja lá o que aconteceu, mas eu vou seguir para a minha vida. Porque a gente tende a olhar pelo inconsciente o que aconteceu para quê? Para tentar equilibrar. Então, com esse exemplo que eu estou dando, o bisavô matou uma mulher. Isso não ficou uma dívida na vida? Ficou, porque ninguém pode matar ninguém, né? Eu não sei dessa história. E você não sabe, mas se sua alma for sensível, inconscientemente você capta, pela memória sistêmica familiar, pelo banco de memória, você capta e aí você diz inconsciente, eu pago pela vida dessa mulher. Aí o que é que você pode atrair na sua vida? Você pode atrair um acidente e morrer. Você pode atrair um assalto e morrer. Você pode suicidar-se. Mas aí onde volta? Nós não já temos um dia marcado de morrer? Assim, tem o fato da pessoa ter o vício, né? Dela estar bebendo, fumando e tal, estragando a vida dela e tem um acidente, né? Vamos supor. Essa questão desse pagamento aí. Sim. Mas e o dia que já nasceu de morrer? Aí é o seguinte, aí é um grande mistério da vida, né? Porque Deus, a vida, programa assim a hora de cada um morrer. E de repente, ele de cima, olhando aqui o teatro do planeta Terra, ele diga o quê? Peraí, é a hora daquela menina morrer.
Então, se a alma dela está olhando para a morte, então unir o útil, vamos dizer assim, ao agradável. Então, ou seja, Deus, a vida, o amor, seja lá quem você quiser chamar, ele se vale dos teatros das relações aqui da Terra para poder trazer ou buscar os filhos de volta. Olhando uma visão espiritual, entendeu? Daqui de cima, né? Filosófica, não só espiritual, mas filosófica, né? Então vamos dizer que Deus diz, opa, aqui tem esse emaranhamento, aqui tem esse, então, porque é Ele que está coordenando tudo. É Ele que sabe. Por isso que muita gente diz que tudo que está acontecendo aqui e agora está perfeito. Mas ali tem muita gente passando fome, tem algum motivo para toda essa estrutura estar funcionando dentro desse jeito. Porque se essa força maior quisesse fazer assim e resolver tudo, não resolveria? Né? Mas por que ele não resolve? Porque existe nesse mundo que a gente está o bem e o mal. Então isso significa que tanto o bem quanto o mal, ele está a serviço do amor, do bem. Então tem alguns movimentos que a gente vive, que é um movimento ruim, mas que leva para o bem. Quer ver um exemplo? Você era casada, né? Estou dando exemplo. E aí seu marido lhe trai. Você passou 30 anos com ele. 30 anos de amor, de você se sentindo bem, tananana. Aí ele lhe trai. E você diz, pronto, foi um mal que me aconteceu, a vida foi destruída. Eu não tenho mais força. Aí entra em depressão, pererê, barará. E depois de um tempo, você se ergue emocionalmente e você constrói uma empresa e se dá super bem nessa empresa e se torna muito rica e se tem boas relações, bons contatos, bons tudo. Aí você olha para trás e diz assim, menina, se eu tivesse casado com aquele homem, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu tenho esse exemplo de uma mulher que vivia com o marido, tinha uma escolinha lá em João Pessoa. Uma escola, um berçário, o marido só tirava dinheiro dela, ele traiu. Na hora que ele traiu, hoje ela tem 4 unidades dessa escola. Então foi um mal. Bom dia. Bom dia. Foi um mal que me levou para um bem. E aí você diz, depois de um tempo de trabalhar suas emoções, você diz, rapaz, pense numa separação que deu certo. Entendeu? Por quê? Porque a vida é isso. Todo mal leva para um bem. Todo bem leva para o bem. Entenderam? Então, ó, tudo que é excluído, abandonado, negligenciado, dado, ele se torna mais forte, pulsante. Senta ali, ó, que aí fica focado para todo mundo. Sei que está escondido. Tô não, menina. E aí fica mais forte o quê? Dentro da memória sistêmica familiar. Ou seja, toda vez que nas relações familiares houve uma exclusão,